A paz do Senhor, professores. Eu sou o professor Pedro Júnior e estamos com mais um estudo para professores de jovens. Hoje estudaremos a 7ª lição que tem por título Autenticidade e Sabedoria. O texto principal nos diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Está escrito em Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O resumo da lição nos diz: a verdadeira sabedoria proveniente de Deus é comprovada por boas obras e promove paz e justiça. Ao lado tem a leitura semanal. E vamos para os nossos objetivos, que são 3. Compreender a necessidade da sabedoria autêntica, explicar os frutos da sabedoria e destacar a humildade e a sabedoria do alto. O texto bíblico que é a base para essa lição está em Tiago, capítulo 3, versículos do 13 ao 18. É importante que você faça toda essa leitura com seus alunos. A título de introdução, professor, é importante destacar que hoje estudaremos a respeito de 2 sabedorias apresentadas por Tiago. A que vem do alto e a terrena. E o verdadeiro sábio, ele é reconhecido por suas obras e ações. O ponto 1 nos diz a sabedoria autêntica. Então, o que é ser sábio na perspectiva de Tiago? Ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente? E logo em seguida afirma: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então a verdadeira sabedoria não se limita ao conhecimento intelectual apenas, cognitivo, mas é demonstrada por meio de boas ações. Sabedoria para o judeu, nesse contexto aqui, não é ter o intelecto bem desenvolvido, não é saber de muitas teorias. Mas ser sábio é conseguir praticar a sabedoria adquirida, o conhecimento adquirido. Quando eu não pratico, logo, eu não sou considerado sábio. Então é a ideia da capacidade de viver bem segundo os princípios bíblicos. Ainda no ponto 1, nós vamos discutir sobre a sabedoria terrena, que se contrapõe a esta sabedoria autêntica, verdadeira, que vem do alto. O tipo de conhecimento, de sabedoria terrena, ela leva sempre para a desordem, para o caos. Tiago reforça esse ensino afirmando que onde há invejas e disputas, Deus não está presente. Porque a sabedoria terrena, que é diabólica, o texto descreve como invejosa, né? Porque é de inveja, amarga e sentimento faccioso. É de inveja, amarga e sentimento faccioso. Então, esses são os frutos. Essa é a sabedoria terrena que se contrapõe à sabedoria que vem do alto. Aqui existe a rivalidade, a facção, e Deus com certeza não está nela, porque Deus não é Deus de confusão, como temos escrito em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Por fim, nesse ponto ainda, nós vamos discutir sobre a origem da sabedoria divina, que a sua origem vem de Deus. Ela é pura, pacífica, amável, complacente, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera, conforme o versículo 17 do capítulo 3 de Tiago. Então a sabedoria que vem do alto, vem de Deus, ela pode ser comparada também com o fruto do Espírito, como nós encontramos em Gálatas 5 e 22. Então nesse primeiro ponto é fazer essa distinção entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena, que totalmente são opostas, né? Em tudo. O segundo ponto da lição tem por título Frutos da sabedoria autêntica. Paz e justiça, amor e bondade, sinceridade e imparcialidade. Aqui, professor, como o comentarista sugere, você precisa fazer um paralelo muito forte entre esse texto de Tiago e as bem-aventuranças proferidas por Jesus no Sermão da Montanha. Por exemplo, o fruto da justiça semeia-se em paz, versículo 18. E tem uma bem-aventurança sobre isso. Mateus 5 e 9, Jesus afirma que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Quando falamos de amor e bondade, por exemplo, versículo 17 do texto de Tiago, diz que a sabedoria do alto é cheia de misericórdia e bons frutos. E Jesus disse
bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, conforme Mateus 5 e 7. E quando falamos da sabedoria, o fruto da sabedoria autêntica, né, a divina, sendo sinceridade e imparcialidade, nós temos o texto das bem-aventuranças em Mateus 5 e 8, quando nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É uma ideia de não ter duplicidade, não ser duas caras, ser autêntico, ser coerente, ter um alinhamento entre teoria e prática. Então, nesse ponto 2, nós trataremos dos frutos da sabedoria autêntica. E aí você frisa bem: paz e justiça, amor e bondade, sinceridade e imparcialidade, fazendo conexão com as bem-aventuranças. E aí vai dar tudo certo. Se você tiver mais algum texto também para trazer e enriquecer isso, pode ficar à vontade. O ponto 3, professor, tem por título Humildade e Sabedoria do Alto. Aqui sim nós vamos adentrar nessa preciosidade que é a sabedoria vinda do alto, não é verdade? Reconhecimento primeiro da fragilidade humana. A questão é o que ela gera em nós. Essa sabedoria que vem do alto se traduz como na nossa vida? O que é que nos movimenta? Primeiro, nos faz reconhecer as nossas fragilidades humanas. Quem tem a sabedoria do alto é humilde, reconhece suas fragilidades. Ela não promove arrogância, altiveza de coração, leva a humildade, à cruz. A sabedoria que procede do Senhor nos faz perceber que todas as nossas capacidades e realizações são dádivas de Deus. Mas o intelecto é meu, eu estudei, mas quem lhe deu o raciocínio, a possibilidade de raciocinar e estudar, foi Deus. Então, glória tão somente a Ele. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, como afirma Tiago 1:17. Então, aquele sábio que não reconhece as suas fragilidades, essa sabedoria não é do alto. O que é que essa sabedoria do alto nos faz também perceber? Aceitar os nossos limites pessoais. Nós não somos ilimitados. Isso se traduz também por mansidão de sabedoria. Nós precisamos aceitar nossos limites e viver de maneira modesta. Eu sou um ser limitado, eu não sei tudo. Em Mateus 11:29, Jesus nos convida a aprender dele. Ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus sempre tributava a glória ao Pai. E a sabedoria que vem do alto nos faz fazer isso, aceitar os nossos limites pessoais. Entender que nós não podemos tudo. Jesus, enquanto homem, abdicando-se da sua glória inicial, ele diz: aquele dia e hora, nem os anjos, nem o Filho, ele se inclui. Eu não sei, mas o Pai. Então, olha que humildade. Olha que aceitação dos limites naquele momento. E para finalizar o 3, nós precisamos entender que a sabedoria do alto nos faz ter dependência de Deus. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós alcançamos, tudo que nós conseguimos fazer é por causa de Deus. Por causa da sua misericórdia. E aí Tiago diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Entenda que você depende dele. Essa sabedoria não é natural, é Deus que dá. Peça a Deus que dá e não lance em rosto. Então a gente precisa entender a dependência do nosso Criador em todas as áreas da nossa vida. Pedir sabedoria a Deus. A gente precisa ser humilde e reconhecer diariamente a nossa necessidade de Deus. Porque sem Ele nós não somos nada. Então essa é a verdadeira humildade. Essa é a verdadeira sabedoria. Diferente da terrena como nós vimos. Facção, altiveza, não ter humildade. É uma sabedoria terrena, louca, diabólica, que só traz confusão. É diferente da sabedoria do alto. Então que nós busquemos essa sabedoria do alto, porque ela nos transforma e nos faz reconhecer todas essas
afirmações que coloquei nesse último ponto da lição, que o comentarista, melhor dizendo, né, nos faz refletir. Vamos para o nosso momento EBD. Aqueles 5 minutinhos que você anuncia o que você está estudando na escola dominical. Aproveita e faz o convite para todos os seus estudantes, aqueles que não estão indo, os que já estão frequentes para que possam continuar. Não deixe de fazer o momento EBD na sua congregação. Convide todo o povo para aprender juntos a palavra de Deus. Olá, querido professor, estamos com mais um momento de dicas e subsídios pedagógicos. Em primeiro lugar, queremos trazer a orientação pedagógica da lição. Está na página 48 e ela sugere nós apresentarmos para os nossos estudantes algumas afirmações sobre quem dentre vós é sábio e inteligente, sobre essa pergunta. Nós vamos perguntar aos estudantes, ouvir o que eles têm a dizer e logo após nós apresentamos o esquema aí da lição. Benefícios da sabedoria do alto, aí tem a lista de benefícios, e resultados da sabedoria terrena, animal e diabólica, aí tem também resultados, tá certo? E para completar, eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, conforme o livro de apoio, o nosso pastor Eduardo Leandro sempre está colocando aplicações práticas no final de cada capítulo desse livro, né? Que é semelhante à revista. E aí, na aplicação prática, ele vai trazer a temática agindo com integridade e justiça. E aí ele diz rapidamente, esforce-se para tratar todas as pessoas com equidade, independentemente da situação em que se encontrem. A sabedoria divina nos chama a ser justos e imparciais, refletindo o caráter de Deus em nossas interações. Então, nessa aplicação prática, ele nos faz pensar como agir, e aí nos impulsiona a agirmos com integridade, com justiça na sociedade. E aí, qual é a dica pedagógica que eu quero trazer? É um texto bastante conhecido, salvo engano, é de Martinho Lutero. É uma pequena história entre ele e um sapateiro que se converteu, né, ao evangelho e perguntou como poderia trabalhar para o Senhor, qual é o conselho que ele daria para ele fazer a vontade de Deus. É mais ou menos isso, você pode pesquisar na internet. E aí ele diz assim, nas minhas palavras, dê o seu melhor, faça um serviço como sapateiro perfeito, o melhor que você puder, e cobre um preço justo. Ou seja, seja fiel, seja honesto, seja justo, resplandeça Cristo na sua vida. Então eu deixo esse subsídio aqui. Você acha o textinho de maneira mais fiel, né? E apresente para os seus alunos e pergunte o que eles acham do texto. E o que esse texto movimenta no nosso pensamento e o que a gente consegue pensar para fazermos no dia a dia, aplicarmos no dia a dia a partir da reflexão desse texto, tá bom? Então tem muito a ver com equidade, com justiça, com imparcialidade, melhor dizendo, e Deus certamente ajudará os nossos estudantes e nos ajudará também com essa dinâmica maravilhosa a conseguirmos aplicar no nosso dia a dia. Então, professor, foram essas nossas dicas e subsídios pedagógicos. Espero que você tenha uma aula abençoada. Continue conosco aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar o seu like. Nosso vídeo vai ao ar toda quarta-feira. Fique conosco. A todos, a paz do Senhor.